difícil motivar esse time na situação em que ele se encontra? E se ela foi efetiva nessa partida de hoje? No futebol a gente tem aquela coisa assim, os caras estão motivados. Essa é a função deles, eles têm que trabalhar acima de tudo. Não existe questão de motivação de estar desempregado, rebaixado ou não. Eles têm que se prepararem para poderem fazer o seu melhor e é isso que eu acho que a gente tem que fazer. O nosso papel é esse. O campeonato para nós nesse momento, ele tem um sentido de podermos terminar algumas avaliações. Às vezes a gente vê algumas pessoas da imprensa, algumas pessoas de torcida, não sei o quê, da direção, alguém aqui do clube, falando que fulano é melhor que esse cano, que esse que está jogando é muito ruim, o outro que é muito melhor. E a gente está aqui agora nesse momento para poder fazer isso, avaliar esses atletas realmente. Será que o treinador se equivocou por tanto tempo assim? Será que realmente dentro desses atletas que nós temos aqui, algum merecia um pouco mais de espaço? Então nós aproveitamos esse jogo, que já era um jogo muito difícil para a gente, porque esses jogos de poder fazer boas observações. Aquilo que eu acabei de falar, a gente vai apanhar, está apanhando esse ano, a América está apanhando muito forte, mas é para que a gente possa aprender a bater daqui a pouco. Você foi corajoso e arriscado, colocando vários jogadores que não tinham atuado ainda como o Cardoso, e você falou dessa falta de competitividade, o América sendo uma presa fácil para o Grêmio. Mas em termos de observações individuais, valeu? Foi válido? Você conseguiu fazer observações individuais? Claro, foi. Nesse aspecto eu acho que foi maravilhoso. Eu tenho uma função que eu preciso tomar decisões. Grande parte desses atletas não foram indicações minhas. Atletas que estavam no clube há muito tempo, sem nenhum jogo, sem nenhuma participação, meninos que estão aí há quanto tempo ali, sem nenhuma oportunidade. Então a gente precisava vê-los de uma maneira melhor. E é claro que essa oportunidade tem sido dada durante os outros jogos, às vezes são poucos minutos, e hoje nos deu a possibilidade de vermos desde o início, de poder perceber qual que é a reação desses atletas. Esses atletas realmente, não só pelo resultado, assim, a forma com que eles se comportam durante o jogo. Então isso para a gente era fundamental e foi muito importante. A gente precisa dessa reta final, de poder tomar decisões importantes, e a gente não pode fazer diante de alguns atletas que a gente não conhece, não sabe como é que não sabe como é que joga, como é que faz. A gente tem acompanhado o treinamento, mas fica sempre aquela dúvida de comportamento de alguns diante do jogo. Então, assim, para nós já era um jogo muito complicado, como eu falei, nós tivemos muito desgaste na quarta-feira. Nós acabamos conciliando esses dois aspectos, de poder ver esses atletas e, ao mesmo tempo, colocar atletas mais frescos no aspecto físico mesmo, em função do desgaste desse jogo de quarta-feira. O que você espera ver do time nas duas últimas rodadas? Aquilo que eu tenho falado, assim, é difícil a gente imaginar o que pode acontecer. Eu espero que a gente volte a ser competitivo. Eu acho que é um padrão que nós desenvolvemos no dia a dia ali, uma forma de jogar, uma forma de disputar o jogo. Eu espero que a gente possa ser competitivo, fazer ainda nesse final algumas outras avaliações que são muito importantes, para quando virar o ano a gente já começar. O planejamento já está sendo feito, algumas ações já estão sendo executadas. Então agora a gente precisa ter mais certeza ainda daquilo, qual é o caminho que a gente tem que seguir. O próximo adversário perdeu e precisa de um resultado positivo contra o América para poder afastar o risco do rebaixamento. Diante do Sport, você pretende colocar uma equipe mudada radicalmente como foi aqui contra o Grêmio, ou você vai mesclar só um pouco? O que está passando pela sua cabeça? Não, eu sinceramente, assim, eu penso no América acima de tudo. Eu fico muito chateado que as pessoas às vezes falam assim, mas o América vendeu o mando de campo, o América fez isso, pôs um time isso. Gente, o campeonato de pontos corridos não é um jogo que vai representar que o time foi rebaixado, não. É a sequência de vários jogos que faz com que o América possa estar nesse momento, nessa situação.
e que faz com que qualquer time possa fazer o que tem que ser feito. Nós vamos tomar as decisões que são melhores para o América, principalmente para o futuro, porque agora nós não temos mais o que almejar dentro da competição, né? O que poderia ter sido evitado não foi, que é o rebaixamento. Agora nós precisamos de ter uma convicção clara daqueles atletas que permanecem e os atletas que nós vamos fazer opção por uma troca, por outros. Então, assim, a gente, eu vou ver a semana, tem alguns atletas que devem voltar de lesão. O Renato Bruno hoje foi um jogador que estava voltando, o Osman deve voltar. Então, assim, a gente cria uma perspectiva de poder contar com outros atletas também e fazer algumas outras avaliações. Pelo que já foi observado até agora e pelo planejamento que está sendo feito, a torcida do América pode esperar uma mudança grande no elenco para o ano que vem? Não, isso é muito claro. O América não pode, aquilo que eu falo, você não pode pegar um elenco desse e tirar todo mundo. Eu acho que isso aí é falta de inteligência, porque você não tem como reconstruir uma equipe toda em cima do nada. Eu participei disso agora no Goiás e foi terrível, porque você não tem base, você não tem nem aonde você seguir, você não tem um caminho a ser trilhado. Então você tem que fazer as modificações sim, de uma maneira drástica, mas você tem que deixar uma espinha dorsal, você tem que deixar um perfil ali. E eu acho que o América tem esse perfil já, tem um esqueleto já interessante, em algumas posições com muito mais tranquilidade, com jogadores com boa possibilidade. Em outras posições nós precisamos correr muito e mudar bem radicalmente, porque é onde a gente tem apresentado mais dificuldade. Então a mudança será realmente grande, mas a gente vai continuar talvez com um caminho que eu acho que foi encontrado durante essa reta final do campeonato. Você tem observado bastante esses garotos, né? Dando oportunidade a eles. E o América tem alguns emprestados. Por exemplo, o Carlos Renato foi campeão brasileiro da Série C com Boa, o Rubens está no Tupi. São jogadores que você pretende observar mais de perto? Faz parte dentro desse planejamento para 2017? Olha, dentro das observações que nós tivemos desses atletas emprestados, tem alguns que vão retornar até que a gente possa avaliá-los no Campeonato Mineiro, ver qual vai ser a reação deles. Atletas que são emprestados, jovens, eles às vezes eles voltam com uma maturidade maior, um maior número de jogos, participaram ou da Série C ou da Série B, a grande maioria que foi assim, né? A grande maioria não, alguns. Então eu acho que a gente vai dar atenção para esses meninos, sim. Da mesma forma que eu acho que alguns que estão hoje no elenco, eles têm que sair um pouquinho da América, eles têm que caminhar um pouco para poder maturar, para poder virar realmente um jogador mais maduro para o jogo que precisa. Tem alguns que têm esse caminho muito encurtado, eles conseguem fazer a transição do sub-20 para o profissional e com qualidade, e outros não, outros vão demorar um pouquinho, com 22, 23, 24 anos, que eles vão ter a maturidade realmente para poderem voltar para a América de uma outra forma e serem jogadores importantes no processo. Então, eu acho que essa troca de alguns que estavam emprestados, voltarem, mais experientes, mais rodados, e alguns que nós temos aqui que precisam rodar um pouquinho, isso a gente pretende fazer, já tem conversado muito sobre isso.